Olá, bem-vindos a mais um programa A Arte da Guerra com o embaixador Francisco Seixas da Costa, para começarmos desta vez com a guerra na Ucrânia e para perguntar ao embaixador se ficou admirado com o facto de, segundo Joe Biden, insuspeito nesta matéria, os caças F-16 nunca virem a sobrevoar as cidades da Ucrânia. Como é que lhe pareceu esta medida dos Estados Unidos? Pareceu-me pareceu-me assertiva e pareceu-me em particular corresponder a uma certa coerência por parte de Joe Biden, se pensarmos particularmente naquilo que foi a sua conferência de imprensa com Zelensky em Washington, e em que Joe Biden, nessa altura, deixou muito claro, ou não tão claro quanto isso, que havia algumas linhas vermelhas relativamente ao material que era enviado para a Ucrânia. Uh, e na altura não se falava sequer dos jatos, dos caças, na altura não se falava até do material de guerra tipo tanques, que acabaram por ir por parte dos europeus, já falaremos dos americanos. E, portanto, Joe Biden tem a consciência, melhor do que qualquer líder europeu, nomeadamente dos parceiros ocidentais na NATO, tem a consciência do que é a responsabilidade relativamente ao potencial de desencadear de uma guerra nuclear. Vamos ser claros sobre isto. Isto pode parecer trágico e excessivo para muita gente, mas não é. Nós temos que perceber que estamos num build-up, num crescimento progressivo do armamento ucraniano, e que os americanos, melhor que ninguém, sabem ler, porque conhecem a história da União Soviética e sabem ler aquilo que é a reação do outro lado. Eu sei que as pessoas emocionalmente envolvidas com o conflito ucraniano dirão: mas isto não tem limites, pela simples razão de que há que defender a soberania do território ucraniano, incluindo a Crimeia, e como tal o mundo ocidental tem obrigação de armar a Ucrânia até ser necessário. Eu lamento dizer, mas eu não concordo com isto. Acho que deve armar a Ucrânia até garantir à Ucrânia uma capacidade até negocial importante, mas não deve passar um limiar que possa desencadear uma reação por parte da Rússia, que possa transformar a tragédia da Ucrânia num jardim de infância comparativamente àquilo que seria uma guerra mundial. E os Estados Unidos, nesse aspecto, eu tenho total e completa confiança na leitura que os americanos fazem nessa matéria. E Biden foi muito claro: não haverá F-16 para a Ucrânia. Até porque não há muito por onde inventar, peço desculpa por interromper, embaixador. Não há muito por onde inventar, digo eu, como tem dito, como tem afirmado o porta-voz do Kremlin, Dmitry Petrov, que pede ao Ocidente para ler o que está escrito relativamente àquilo que a Rússia considera ser as linhas vermelhas relativas à sua própria segurança interna, não é verdade? Mas isso, António, as linhas vermelhas da Rússia não são necessariamente as linhas verdes ocidentais, quer dizer, e as linhas Pois vermelhas claro. ocidentais. E a Rússia já, precisamente há um ano e tal, tinha colocado algumas linhas vermelhas, e isto tinha a ver com o alargamento da NATO, tinha a ver com várias outras circunstâncias, e obviamente o Ocidente não é obrigado a respeitar aquilo que a Rússia considera como suas linhas vermelhas. Agora, Mas tinha o também a ver com a zona de exclusão aérea. Os F-16, no fundo, são a confirmação de que nada disso será possível. A zona de exclusão aérea era algo que, no início desta guerra, foi perdido por Zelensky. E o que é que isto era? Era a garantia por parte dos países ocidentais, isto é, da NATO, de que qualquer avião que andasse por cima do território ucraniano seria abatido. Isto significaria pura e simplesmente a entrada na NATO no conflito. Tão simples como isso. Não há meias, aqui não há meios termos. E, portanto, os F-16 significaria hoje em dia a Ucrânia não tem força aérea, ou tem uma força aérea muito reduzida e foi muito limitada. Ela já era limitada no início, foi muito limitada pelos bombardeamentos russos nos primeiros tempos. Reconstituir a força aérea, além de caríssimo, a gente sabe que é o preço de um F-16, além de caríssimo, seria fazer subir o patamar, porque o António disse no início na sua primeira pergunta, os F-16 a voarem sobre as cidades ucranianas. Esse não é o problema americano. O problema americano é os F-16 voarem sobre as cidades russas. Certo. E no momento em que os F-16 americanos, isto é, de um país da NATO, voassem sobre cidades russas, nós estávamos a fazer aqui uma subida de patamar. Diz-se: mas nós não podemos evitar isto.
A questão é o seguinte, eu volto a dizer, as coisas têm a ver com os riscos. E o risco de um conflito que passe para além de um determinado patamar é um risco que um país como os Estados Unidos mede melhor que ninguém. Aliás, esta declaração de Joe Biden já tinha sido antecedida por uma declaração de Scholz, dizendo que não haveria meios aéreos dados pela Alemanha, e em particular que a Alemanha nunca permitiria, e essa é uma declaração muito importante por parte de Scholz, que a Alemanha nunca permitiria o envolvimento da NATO no conflito. E, como é sabido, para envolver a NATO no conflito é preciso a unanimidade dos 30 membros da NATO. E a Alemanha, apesar de tudo, não é um membro despiciando da NATO. E a Alemanha disse, mas no passado também dizia-se que não iam tanques e agora vão tanques. E agora, se calhar, mísseis de longo alcance, que Zelensky também pede, também vão, e depois vão, acaba a por ir os F-16. Eu não acredito que as coisas sejam assim. E, em primeiro lugar, eu ainda estou para ver e para ver se vejo os tanques americanos na Ucrânia. Pela simples razão de que Joe Biden não disse que dava os Abrams. Joe Biden disse que ia encomendar, não daqueles Abrams que já tem, dos tanques que já tem, mas ia encomendar Abrams para irem para a Ucrânia. E uma encomenda, a gente sabe, que o trabalho de uma fábrica. E, portanto, o que vai acontecer na Ucrânia vai ser a presença dos tanques europeus, os Leopard e os Challenger britânicos, e depois a promessa americana de irem tanques mais tarde. O que Joe Biden quer, na minha opinião, é de criar as melhores condições possíveis para a Ucrânia negociar no futuro e estar numa posição de não dependência e de não acossamento relativamente à presença russa. E é para travar um pouco a agressão russa e é para travar um pouco, digamos, a própria contraofensiva russa que está a ser feita depois daquilo que foi a ofensiva ucraniana, quer em Kherson, quer até no Donbass, e agora a Rússia está a avançar em força e os Estados Unidos querem travar isso. Mas não querem ir muito mais longe. Os Estados Unidos não querem converter a Ucrânia numa espécie de espoleta de uma guerra mundial. Isso é muito claro. E acho que é isso que essa declaração de Joe Biden sobre os F-16 representa. Não lhe parece que há algum distanciamento crescente, exatamente por causa destas posições dos Estados Unidos, mas também da Alemanha? Há um distanciamento crescente entre a agenda ucraniana e a agenda dos países ocidentais que apoiam a Ucrânia? António, eu vou dizer uma coisa que não é popular, mas paciência. É assim, a Ucrânia está em guerra com a Rússia. Mas, na realidade, os países ocidentais, não a NATO como tal, como organização, mas os países ocidentais que são membros da NATO, estão parte desta guerra como co-beligerantes. Quer dizer, eles não são beligerantes, mas são co-beligerantes. Estão ao lado desta guerra. Ou darem armamento, ou darem munições, ou financiarem, etc. E, portanto, eles estão praticamente com um pé na guerra. E eu aqui pergunto uma coisa que eu sei que é desagradável, que é o seguinte. Dado que esses países estão envolvidos na guerra, as suas populações sofrem os efeitos das sanções, as suas populações sofrem os efeitos financeiros daquilo que é dado à Ucrânia, sofrem os efeitos até em termos de materiais daquilo que sai das suas forças armadas para a Ucrânia. Será que esses países não têm rigorosamente nada a ver com a decisão final sobre a guerra da Ucrânia? Isto é, será que nós ficaremos sempre à espera daquilo que for o sentimento legítimo por parte das autoridades de Kiev? Porque uma coisa era uma guerra decidida por Kiev e que Kiev decide o seu fim e decide que está disponível a negociar ou não está disponível para negociar. Outra coisa é uma guerra em que uma grande contribuição é feita por outros países e esses países não terão nenhuma palavra a dizer sobre essa guerra, sobre o timing dessa guerra, sobre a convicção de que é preciso fazer negociações. Quer dizer, há um momento a partir do qual a diplomacia ucraniana define tudo aquilo que, no fundo, diz respeito às nossas próprias vidas e à nossa própria segurança e à nossa própria economia. Eu acho que esta questão é importante. Eu acho que, cedo ou tarde, alguns dirigentes europeus, provavelmente não os do centro e leste europeu, que estão com uma outra agenda, inclusive o próprio presidente da Polónia já diria que era capaz de dar os seus próprios F-16 à Ucrânia. Porquê? Porque é uma fronteira imediata relativamente à sua própria segurança. Mas eu pergunto-me se não há, de facto, aqui uma posição ucraniana que tem algum sentido de irrealismo. Isto começa desde o princípio, eu volto a dizer, é a questão que o António referiu há bocadinho da zona de exclusão aérea. Se nós tivéssemos acedido
ao pedido ucraniano, estávamos numa guerra entre a NATO e a Rússia. Vamos ser claros. E, portanto, os americanos aí tiveram a consciência objetiva desde o primeiro momento que não podiam conceder aquilo que a Ucrânia queria. É porque esta ideia de que tudo o que a Ucrânia quer é bom é uma ideia que não é verdadeira. Porque para os países ocidentais, cujas condições de segurança e cujas condições de envolvimento neste conflito também têm que ser tidas em conta, porque nós também somos uns milhões de cidadãos que vivem deste lado e que têm esses problemas, nós não temos necessariamente que seguir estritamente aquilo que é a agenda securitária e defensiva da Ucrânia. Muito bem. Vamos fazer aqui o primeiro intervalo do programa de hoje. Voltamos já de seguida. Até lá.